Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 formas do gás carbônico ser transportado da célula até o pulmão. Então, ele é um resultado de atividades metabólicas da célula. Quando a hemácia que está levando o oxigênio para a célula chega nessa célula, então ela acaba devolvendo, deixando com a hemácia o gás carbônico. Isso é o que a gente sempre aprendeu, mas ele não sai, ele não chega até o pulmão só através desse mecanismo. Nós temos em 70% na forma de bicarbonato. Então, como que acontece isso? Então, o gás carbônico, quando ele reage com a água, ele acaba formando, então, o bicarbonato. Esse bicarbonato, como ele está no plasma, ele acaba, então, se dissociando e aí, então, ele acaba ficando no formato iônico, onde permite fazer ligações, e a parte do hidrogênio, então, fica livre para poder compor outros elementos, outras substâncias, inclusive a água. Então, esse formato é o formato que mais ocorre no nosso corpo. A gente não pode esquecer que esse processo da formação do bicarbonato se deve a uma enzima que a gente chama de enzima de anidrase carbônica. Então, essa anidrase carbônica ela é responsável pela formação desse tipo, dessa forma química, ou melhor, bioquímica, para que esse gás carbônico seja liberado. O segundo tipo de transporte que ele pode também ser feito é através, em 23%, aqui eu falei que era 70%, 23% na forma da hemoglobina. Então, aqui nesse caso, ele vai formar o que a gente chama de uma carbohemoglobina. Então, tem alguns termos que a gente não pode aí confundir, Carboxihemoglobina, carbohemoglobina, oxihemoglobina. Então, são 3 coisas totalmente diferenciadas. Aqui no caso, carbohemoglobina. E, além desse formato da carbohemoglobina, nós temos também o processo através da dissolução do plasma. Se a gente fizer a continha aí, vai ter 7% em que vai acontecer a dissolução, a dissolução no plasma. Isso acontece por próprio processo bioquímico, quando esse gás entra em contato diretamente com o plasma. Então, são 3 tipos de transporte. O que o vestibular pergunta nisso? Às vezes ele faz perguntas simples, qual é a via que a gente mais libera CO2 no corpo. Às vezes ele dá um gráfico e pede para vocês falarem ou verificarem qual é a via que está sendo eliminada. Então tem que saber aí pelo menos qual é a maior e qual é a menor. E aqui no caso da carbohemoglobina não pode esquecer então dessa junção, que a gente tem do gás carbônico, do CO2 com a hemoglobina. Isso ocorre dentro da hemácia. A hemoglobina ela é um pigmento. Isso vai acontecer dentro da hemácia e também é um processo que, na verdade, é onde a gente aprende no ensino fundamental, esse processo. A gente não pode esquecer que existem outros também. Espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.